Salve Maria! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como defender a fé católica apostólica romana. Sim, pessoal, se faz necessário que os leigos se levantem com toda a sua força, com todo o seu amor e decisão em defender a Santa Madre. O que tem acontecido? Os sacerdotes, quando falam a verdade em suas homilias, em suas pregações, eles passam a ser perseguidos. E nós, os leigos, estamos calados? Então, tem coisas que só os leigos podem fazer, né? Nós temos situações, inclusive, que sacerdotes deixaram a batina para se tornarem apenas leigos para defender a fé católica. Por quê? Porque se fez necessário, né? Os leigos estão parados. Nós não queremos que os nossos sacerdotes tenham que sair da sua missão para defender o povo de Deus, para defender a casa de Deus, sendo que nós estamos aqui, nós devemos nos unir aos sacerdotes e cuidar deles também, esses sacerdotes verdadeiros que querem falar da palavra de Deus e da doutrina da fé católica e que são perseguidos no outro dia. Muitas das vezes eles são retirados da sua missão de celebrar a Santa Missa, de confessar. Isso aconteceu com São Padre Pio. E é baseado neste acontecimento com São Padre Pio que eu estou aqui falando. Que nós, os leigos, devemos nos levantar. Preste atenção. Um leigo, filho do Padre Pio, fez um documento, um artigo, denunciando quando o Padre Pio deixou de celebrar a Santa Missa por causa de perseguição e de atender, inclusive, as confissões. Padre Pio ficou afastado de suas funções, de sua principal função, né? E o que aconteceu? Um leigo, filho do Padre Pio, fez um artigo e denunciou isso. Depois dessa denúncia, foi que o São Padre Pio voltou a celebrar a Santa Missa e atender as confissões. Tanto é que até São Padre Pio ficou chateado, né? Não fale mais comigo, porque você não pode ficar perseguindo o clero, você não pode fazer isso com o clero, né? Claro, era o que ele tinha que falar, o sacerdote, né? Só que os sacerdotes, gente, não podem falar tudo. Eles não podem pedir pra gente, olha, socorro, eu estou passando por isso, isso e isso. Nós que temos que se tocar e reagir, né? Se tocar, porque nem todos os sacerdotes podem. Então tem coisas que só os leigos podem. Por exemplo, como você deve fazer isso? Primeiro, você vai estudar sobre a doutrina da Igreja Católica. Você vai estudar e você vai ser um verdadeiro católico. Porque você não é um hipócrita que vai atrás de denunciar algo, sendo que você não vive. Então, você vai viver os sacramentos, também vai viver os sacramentos da igreja, né? Se arme com esses sacramentos, vai estudar sobre a doutrina da Santa Igreja, se aprofundar na moral católica, e aí sim você estará preparado, porque assim você vai identificar, você vai estar numa missa, você vai estar numa pregação, e aí você vai ver um sacerdote, alguém aí que é infiltrado na igreja, né, para acabar com a casa de Deus. E a casa de Deus não é covil de ladrões, é casa de oração. Então, a casa do nosso Pai é casa de oração, e nós estamos aqui para isso, para defender a casa de Deus, que é casa de oração.
Então, os infiltrados que saiam ou se convertam. Mas alguma coisa precisa acontecer. Nós precisamos acordar. Não é justo que os padres tenham que largar a batina para nos defender. Só porque os leigos estão parados, calados. Não. E aí quando você estudar, ser um bom católico, vivendo os sacramentos, buscando a confissão, a Eucaristia, preste bem atenção. Aí você vai identificar, porque você já vai saber o que é a doutrina, o que é a moral católica. Aí você vai identificar, você vai buscar ter testemunhos, provas. Você vai juntar provas. Você vai fazer uma filmagem, você vai filmar aquilo que está acontecendo. Ou se você não puder filmar, você vai pegar testemunhos. E aí você vai entrar e vai denunciar na diocese. Na cúria diocesana, você vai denunciar. Sim? Só que assim, gente, você precisa conhecer, você precisa então viver, ser católico. Como é que você vai defender uma coisa que você não conhece? E como é que você vai denunciar uma coisa que você nem é? Não é verdade? E como é que você vai denunciar algo só com a sua palavra, sem provas? Então é preciso você ficar atento e, na oportunidade, você filmar. E se você não conseguir filmar, você pegue outras testemunhas, envie e-mails denunciando na cúria diocesana. Mas não fique calado. Não fique calado. Porque se faz necessário, gente. Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Não vamos mais ficar calados. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Não estamos aqui de brincadeira. Nós queremos ir para o céu. E ninguém vai brincar com a casa de Deus. Como eu falei, os infiltrados que sumam ou se convertam. Mas alguma coisa precisa acontecer. É tempo, gente. Existe um tempo para cada coisa. Eclesiastes, né? Existe um tempo para cada coisa. E agora é o tempo de nós nos levantarmos com as nossas famílias. Então, eu fico por aqui. E que você tenha em mente que você tem esta missão, sim, de se levantar e de defender a fé católica. Existem muitas outras formas também. Isso depois a gente vai se aprofundar. Existem muitas pessoas já no nosso meio, católicos, defendendo, ensinando como defender. Busquem, vá atrás, mas não fique parados. Rezar e trabalhar, orar e trabalhar, ore et labore. Não é só para rezar. Rezar é bom, se faz necessário, mas não é o suficiente. Não tenha medo de defender a fé católica. Não tenha medo, você não estará perseguindo o sacerdócio. Não, que isso aí é tradição da Igreja Católica há mais de 2000 anos. Você não está perseguindo o sacerdócio daquele homem. Você está perseguindo, você está denunciando o erro que ele está cometendo. Até pela alma dele também. E pela nossa. Então, salve Maria e nos levantemos. É tempo.